Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, da disciplina de Física 1. Então a gente vai começar com as nossas aulas, a respeito da unidade 1 do nosso guia de estudos, com a parte dos exercícios e aplicações, certo? Nossa unidade 1, ela trabalha com grandezas e sistemas de unidades, ok? Então vamos ao primeiro exercício, vejam só. Considerando as grandezas mostradas a seguir, vamos determinar o módulo, a direção e o sentido de cada uma delas, certo? Então, provavelmente são grandezas vetoriais, como a gente viu nos aspectos teóricos. As grandezas vetoriais são aquelas que apresentam um módulo, uma direção e um sentido. Então, vejam só para essa primeira aqui, a grandeza é a força. Então, o módulo que a gente viu é a intensidade da força. Então, a gente está vendo aqui que a força tem uma intensidade de 30 newtons. Então, o módulo é igual a força, que é igual a 30 newtons. Agora, a gente precisa da direção e do sentido. A direção é horizontal ou vertical. No caso, essa força puxando esse bloquinho num piso aqui, a força vai arrastar ele na direção horizontal. Então, direção é, no caso, horizontal. Falta agora o sentido, para a gente caracterizar completamente essa grandeza aqui. Então, o sentido pode ser esquerda, direita, cima, baixo, baixo, cima ou direita, esquerda. Então, vejam só, esse sentido, a força está indo da esquerda para a direita. Então, sentido da esquerda para a direita. Mas vejam só, nesse caso aqui, se eu falar só da esquerda para a direita, quer dizer que ela está totalmente paralela ao plano, mas não está. Vejam só, tem um ângulo de 45 graus. Então, para que o sentido fique completamente caracterizado, é importante a gente colocar essa observação, formando um ângulo de 45 graus com o plano, ok? Então, vejam só, módulo é a intensidade, 30, o N quer dizer a grandeza, a unidade, newtons. A direção horizontal e o sentido, esquerda para direita, formando um ângulo de 45 graus com o plano. Então, se eu fizesse a leitura só disso aqui, eu conseguiria caracterizar exatamente como está a figura, ok? Então, essa aqui é a nossa letra A. A letra B, vejam só, um automóvel viajando nessa direção e sentido a uma velocidade de 40 km por hora. Então, o módulo é o número que dá a dimensão, que dá a intensidade da grandeza. Então, no nosso caso, é velocidade e 40 km por hora. Então, o módulo, a grandeza é a velocidade, que é igual a 40 km por hora. Direção, vejam só, considerando o plano, direção horizontal também. Direção, no caso, é horizontal. E o sentido, vejam só, está nesse sentido, então é da direita para a esquerda. Sentido direita para esquerda. Então, essa é a nossa letra B. Módulo, 40 km por hora, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. Então, nossa letra B está completa. Vamos para a letra C. Vejam só,
uma polia com uma massa de 3 kg sendo puxada por uma força de 20 newtons. Então, o módulo, que é a intensidade da força. Então, módulo, a grandeza é a força e sua intensidade vale 20. A unidade é o newtons, 20 newtons. Direção, vejam só, a força está na vertical, né? Então, a direção no caso aqui é vertical. E o sentido, para caracterizar completamente, ele está puxando de cima para baixo. Então, o sentido é igual cima para baixo. Então, com essas três informações, né, conseguimos caracterizar completamente a ação dessa força sobre essa massa, né, de 3 kg. Vamos agora ao número 2, vejam só. O tempo de reação de uma pessoa a uma determinada ação, ele foi medido por 4 pessoas aleatoriamente, né, e os resultados foram os seguintes. O que aconteceu? Cada pessoa expressou o tempo em grandezas, em unidades diferentes. Vejam só, a primeira, 500 milissegundos. A segunda, 0,3 segundos. A terceira, 100 vezes 10 a menos 2 segundos. E a quarta, 600 mil microsegundos. Pede-se qual o tempo médio de reação em segundos. Então, para a gente conseguir fazer o tempo médio, que é a soma de todos dividido pela quantidade, a gente precisa transformar todas essas grandezas, todos esses tempos, né, para segundos. Então, vamos começar com o primeiro, vejam só. T1, que é igual a 500 milissegundos. O mili, a nossa tabela de prefixo de potência de 10, o mili vale 10 a menos 3. Então, 500 vezes 10 a menos 3 segundos. Quero transformar isso aqui em um algarismo que me facilite a soma. Quero transformar isso aqui só para segundos. Então, a gente sabe que a vírgula está aqui, ó. 10 a menos 3, eu tenho que transformar isso aqui em zero. A gente sabe que andar com a vírgula para a esquerda, esse número aqui aumenta. A gente está na escala negativa, então vai menos 3, menos 2, menos 1. Então, vejam só, eu tenho que andar 3 vezes com a vírgula para isso aqui zerar. Então, vai ficar 50, 5, 0,5. Então, essa grandeza aqui é 0,5 segundos. Agora, o T2. Vejam só, o T2 já foi expresso para a gente em segundos. Então, não preciso fazer nenhuma transformação. 0,3 segundos. O T3, 100 vezes 10 a menos 2 segundos. Então, vejam só, T3, 100 vezes 10 a menos 2 segundos. Quero converter ele tirando a potência de 10. Então, se é menos 2, a vírgula está aqui. Para eu zerar esse menos 2, eu preciso andar com a vírgula 2 vezes para a esquerda. Então, vai ficar 100, 10, 1. Então, 100 vezes 10 a menos 2 segundos é a mesma coisa que 1 segundo. E o T4, 600 mil microsegundos. T4, que é igual a 600 mil microsegundos. Na tabela, a gente sabe que o micro equivale a 10 a menos 6. Então, escrever isso daqui, ó, é 600 mil vezes 10 a menos 6 segundos. Então, para eu zerar esse 6 aqui, eu preciso andar com a vírgula 6 vezes para a esquerda. Então, está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,6 segundos. Então, agora os meus cálculos ficaram facilitados. 0,6, 0,3, 0,5 e 1. Então, tempo médio, eu vou somar os 4 tempos e dividir pela quantidade, que no caso é 4. Então, tempo médio seria 0,5 mais 0,3 mais 1 mais
0,6. Isso aqui dividido pela quantidade, que no caso é 4. Então, 0,5 mais 0,3, 0,8, mais 1, 1,8, mais 0,6, 2,4. 2,4 dividido por 4 é igual a 0,6 segundos. Ou seja, o tempo médio de reação é de 0,6 segundos. Ok? Obrigado.